CBN Campinas. 10h13, de volta com o CBN Campinas para trazer novo alerta para dengue. Campinas já soma 92.305 casos, 23 mortes nos dados atualizados hoje. Mas tem mais informações sobre isso. Um balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas nesta segunda-feira mostra que o município atingiu neste ano a marca de 90.867 casos de dengue em menos de 6 meses. Nesse período foram registradas 23 mortes pela doença. Os números foram divulgados 2 dias depois de mais um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti ser realizado. Desta vez, as ações foram no Jardim Florence 1 e 2, Parque da Amizade, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Residencial Cosmos e também o Jardim Nova Esperança. Ao todo, o mutirão visitou quase 5.000 imóveis. Cerca de 45% estavam fechados, desocupados ou tiveram impedimento de moradores. Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos removeram ao longo da semana passada mais de 600 toneladas de lixo e entulho na região trabalhada. A administração repetiu a estratégia de localizar grandes criadouros como piscinas e também caixas d'água em imóveis desocupados ou até mesmo em situação de abandono. Desde janeiro, esse tipo de mobilização já percorreu mais de 68 mil locais em 109 bairros para remover criadouros do mosquito e também orientar os moradores. De Campinas, Thalita Souza. Obrigada, Thalita, pelas informações. É isso, né? Vigilância constante, o trabalho de prevenção e também a busca por atendimento médico em caso de sintomas. E tem esses recordes, né, que são alarmantes em casos de dengue, não só aqui na cidade de Campinas, na região e no país, e a preocupação se volta também para o público mais frágil, né, que seriam os idosos, inclusive com casos mais de mortes em relação aos idosos, mas também os bebês. E é sobre esse público que a gente vai conversar com a pediatra Juliana Okuyama, que já está em contato com a gente. Seja bem-vinda, Juliana. Bom dia, obrigada pelo convite. Oi, Juliana, bom dia. Aqui é Guilherme Pierangi. Então, primeiramente, a gente está com esses números, né, da dengue em todo o país, alarmantes, né? Aqui em Campinas a gente está aí com 92 mil casos. Você que está atendendo, né, esse público, tem muitos bebês, muitas crianças que estão tendo dengue também, e isso é mais perigoso para essa população dos bebês? É um risco maior para eles ou não? Olha, a gente está realmente tendo muitos casos no pronto-socorro e nas unidades de internação de dengue em crianças, tá certo? Não é que é mais perigoso, é um diagnóstico mais desafiador, porque os sintomas da dengue, eles são sintomas comuns a outras infecções virais benignas da infância. Então é necessário um olhar muito atento do pediatra e da própria família da criança para reconhecer os sinais e sintomas da doença, né, e procurar atendimento oportunamente. E como que o pai e a mãe responsável, né, pode identificar se os sintomas podem ser dengue ou não? Porque quem tem criança sabe que às vezes é até desesperador você não conseguir identificar o que a criança tem, tá chorando, você não sabe o porquê. Como tem algum sinal assim mais claro que não pode ser dengue? Então, além da presença da febre, que é um sinal e sintoma da dengue, nas crianças menores que não conseguem se expressar adequadamente, os sintomas relacionados à dor, porque a gente tem muita dor de cabeça, muita dor no corpo, né, na dengue, nas crianças menores isso vai se traduzir como um choro persistente, às vezes uma irritabilidade, uma mudança no comportamento. A família, os cuidadores dessa criança vão ser perfeitamente capazes de identificar que o comportamento da criança mudou, além, é claro, da presença da febre. Tá? Os outros sinais e sintomas de dengue, além da febre, são vômitos, como eu falei, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, né? As crianças maiores vão falar, né? Tá doendo atrás do meu olho, elas se expressam melhor, tá doendo a minha cabeça, né? Nas crianças maiores.
As manchas no corpo, elas só vão aparecer por volta do 4º, 5º dia da doença e podem causar bastante coceira, tá? Nas crianças. E então, assim, o modo... como eu falei, é necessário um olhar atento, tanto da família quanto do pediatra, para um diagnóstico assertivo de dengue. Além dos sinais clínicos que eu mencionei, até o 3º dia do início dos sintomas, a gente consegue fazer o teste rápido de dengue, que é no sangue, que chama-se NS1 dengue, e o próprio hemograma, que é um exame de rotina, né, que a gente faz, ele tem alterações características da dengue que vão ajudar o pediatra a confirmar ou não o diagnóstico de dengue, quer dizer, diferenciar um diagnóstico de dengue das outras infecções virais benignas da infância. Doutora, normalmente, né, quando uma criança vai para um atendimento num pronto-socorro, numa unidade de saúde, a primeira pergunta, né, que o profissional faz, há quanto tempo ela está com febre, como se fosse o indicador aí principal. E aí, até pensando nessa conduta profissional, né, em que momento os pais devem correr com essa criança para o hospital? Porque às vezes vamos esperar, às vezes é só hoje, mais um dia, no 3º dia é que aí fala, não, já são 3 dias de febre, agora sim eu levo para o pronto-socorro. Em que momento? Já na primeira febre e também desses profissionais, eles estão mais atentos ou eles esperam e pedem para aguardar mais dias para ver esse comportamento da criança? Então, o que vai definir são os sinais de gravidade, tá? Diante de qualquer um desses sinais de gravidade que eu vou mencionar, o atendimento ele deve ser imediato, independente do tempo da febre. É como eu falei, para o diagnóstico de dengue, se não tiver nenhum sinal de gravidade que eu já vou comentar, a gente pode esperar até 72 horas do início da febre e é até melhor que o NS1 dengue ele seja colhido assim de repente no 2º dia em vez do 1º, para aumentar a sensibilidade do exame, porque a gente pode ter, se for, por exemplo, febre agora, aí eu faço o NS1 dengue e vem um falso negativo, tá certo? Então, assim, quais são os sinais de gravidade que exigem que o pronto atendimento seja realmente imediato, que não dá para esperar? Tá? Então vamos lá, choro persistente, sonolência ou agitação psicomotora, a criança, é aquilo que eu falei, da mudança do comportamento da criança, né? Ninguém melhor que a família que conhece como é habitualmente o comportamento dessa criança em casa, certo? Diminuição do volume da urina, vômitos persistentes que não melhoram com absolutamente nenhuma medicação, nenhuma medida, dor abdominal, sangramentos espontâneos, tá? Ou dificuldade para respirar. Diante desses sinais de gravidade, sinais de alarme, ele deve procurar imediatamente um pronto atendimento, tá? Se eles não estiverem presentes, é o que eu falei, a gente pode aguardar até, geralmente, 48 horas, até 72 horas do início da febre, se não tiver nenhum sinal de gravidade, para oportunamente fazer o diagnóstico laboratorial da dengue, tá? Isso melhora a sensibilidade, até mesmo as alterações do hemograma já vão estar acontecendo e vão ajudar na diferenciação diagnóstica. E há algum risco, né, no tratar essa febre com uma medicação que os pais já tenham em casa e que já costumem a dar para a criança, pensando nessa possibilidade de ser ou não um quadro de dengue? Isso, você falou um ponto muito importante. O tratamento da febre, nesse momento de epidemia de dengue que nós estamos vivendo, é proibido o uso do ibuprofeno ou ácido acetilsalicílico, qualquer medicação que possa interferir na coagulação do sangue, que são essas duas que eu mencionei, elas são proibidas, elas não devem ser usadas em hipótese alguma, tá? Isso vale para nós adultos também, né? A gente às vezes tem uma dor de cabeça, vai lá e toma um ibuprofeno. Então, assim, não façam isso, porque pode ser dengue, tá? E a gente pode evoluir com as formas graves, as formas hemorrágicas, se a gente fizer uso dessas duas medicações que podem interferir na coagulação. Então, quando a gente fala de criança, o controle da febre, ele deve ser com a dipirona ou com o paracetamol. E, doutora, como que está a rede de saúde, os médicos, enfim, em relação a essa possibilidade de diagnóstico, né? Porque a gente está numa época de sazonalidade para doenças respiratórias, né? Às vezes acaba sendo, assim, a primeira impressão que pode ser aquilo. Como distinguir? Tem que fazer o exame mesmo? Seria só com o exame?
ou no olhar ali o médico tem que considerar essa possibilidade de dengue por conta da incidência alta de casos que a gente está tendo aqui na cidade e em todo o país? Nós tivemos um treinamento, tá? Em todos os hospitais, a Prefeitura de Campinas promoveu esse treinamento dos médicos. Nós temos fácil acesso aos fluxogramas e manuais do Ministério da Saúde com as condutas para crianças e adolescentes. Então, a gente se armou de literatura para tentar minimizar aí os impactos da doença, né, desse caos que estamos vivendo na saúde, porque é isso que você falou. Juntou uma epidemia de dengue com a sazonalidade das patologias respiratórias. Mas, geralmente, um olhar clínico, uma boa anamnese, né, quando a gente fala anamnese, a gente fala da história clínica da criança, a presença de sinais e sintomas, o próprio exame físico, ele nos ajuda a diferenciar a dengue, né, de infecções respiratórias, por exemplo. São quadros bem distintos. Clinicamente, isso é possível. Em relação ao exame, ele não é obrigatório. A confirmação laboratorial, ela nunca é obrigatória. Eu costumo dizer, a gente não trata o exame, a gente trata a criança, tá? Então, às vezes, o segmento dessa criança, ele é mais importante do que uma avaliação pontual. Às vezes, naquele momento, não parece ser, né? Então, a gente faz as orientações, tanto dos sinais de alerta, quanto dos cuidados, que é basicamente, o tratamento da dengue, gente, é basicamente o controle dos sintomas, com os antitérmicos, com os antieméticos, que são os remédios que ajudam, na verdade, um apenas em pediatria, que nós usamos para controlar o vômito, e a hidratação, que na dengue costuma ser um pouquinho maior do que nas outras patologias. Mas é aquilo, né, do termo jurídico, na dúvida pro réu. A gente trata, né, indica a hidratação e pede para o paciente voltar em 48 horas, 24, 48 horas, para a gente reavaliar o quadro. Esse segmento, essa reavaliação, ela é muito mais importante do que uma avaliação pontual. Uma avaliação pontual, às vezes, não nos permite uma certeza diagnóstica, a gente vai ter uma hipótese diagnóstica. É claro que com o exame laboratorial, a certeza diagnóstica ela é muito mais factível, mas na maioria das vezes, e mesmo os lugares que não temos mais os exames disponíveis, né, por conta da demanda, é fundamental a reavaliação clínica e a mesmo laboratorial, de repente, com hemograma, para ajudar a gente no diagnóstico diferencial. Pensando na prevenção, né, doutora? A gente sabe que a vacina contra a dengue na rede pública pega uma faixa ali do final da infância, né, início da adolescência, entre 10 e 14 anos, mas na rede particular ela é liberada a partir dos 4 anos de idade. Essa vacina é recomendável para quem tem condições, né, de pagar para dar no filho? E quais outras medidas, né, de prevenção? Então, a vacina na rede privada, ela está disponível, né, da faixa etária de 4 a 60 anos. É uma boa vacina. Ela, com a primeira dose, ela promove já 80%, né, de proteção. Ela não deve ser realizada em gestantes, nem em pessoas que amamentam, nem em pessoas que têm imunodeficiência, né, problemas da imunidade, que a gente chama de imunodeficiência primária ou adquirida. Aquelas que a gente tem baixa imunidade, por exemplo, por tratamentos, né, quimioterápicos, radioterápicos, enfim. Essa população não pode ser vacinada para dengue, tá? Não pode receber essa vacina. E pessoas que tiveram uma reação de hipersensibilidade, uma reação alérgica à primeira dose, também não é recomendado, então, fazer a segunda. Mas, de forma geral, como eu falei, a vacina, então, na faixa etária de 4 a 60 anos, ela é muito, muito recomendada, sim, na prevenção. Mas, em relação às outras medidas de prevenção, né, que não contemplam a faixa etária, então, aí da vacina, a gente tem que ter o controle do ambiente, né? A gente pode usar repelente de ambiente, por exemplo, né, à base de citronela, velas aromáticas, né, à base de citronela, que são repelentes naturais. A gente pode colocar telas nas janelas, nas portas. Os repelentes, eles variam conforme a faixa etária e conforme a concentração do produto. Então, a partir de 2 meses, a gente pode usar a icaridina numa concentração menor. A icaridina no mercado, ela tem várias concentrações disponíveis. E a reaplicação, ela se dá de acordo com as orientações do fabricante. Então, nós temos a icaridina, a partir dos 6 meses, o IR3535, a partir dos 2 anos, o DET. Então, tem aí inúmeras marcas no mercado e devem ser usadas, né, reaplicadas de acordo com a orientação do fabricante.
Roupas longas, né, quando possível, né, quando as temperaturas permitirem nos bebês também é válido, né, proteger mal a superfície corpórea, mas nem sempre é possível, né, com o calorão que está fazendo. Não dá para colocar um monte de roupa no bebê às custas de até uma possível desidratação por excesso de roupa, né? Então, são essas basicamente as medidas, né? Isso sem falar nas medidas de controle ambiental, que devem ser sempre lembradas, né, e estão sendo reforçadas aí pelas equipes de medicina de família, os agentes de saúde, para que a gente evite a proliferação do mosquito, efetivamente. Juliana Okuyama é pediatra, trazendo então essas orientações, principalmente aí para as mães, os pais de bebês, para essa proteção das crianças contra a Aedes aegypti e contra a dengue. Muito obrigada pela participação e pelas orientações, Juliana. Eu que agradeço. Bom dia, boa semana para todos. Obrigada. 10h29. CBN Campinas.